A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma alegria, uma honra para mim sempre poder ser recebido por você na sua comunidade, aí na sua casa, onde quer que você se encontre, você está aí demonstrando seu amor, seu carinho por tudo que nós estamos fazendo para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda a glória, de todo louvor e de toda a honra. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar sempre pronto para receber mais e mais do nosso Deus. Estou muito feliz porque nós estamos na segunda aula, a segunda aula do nosso curso. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando esta revista, que é a revista As Maravilhas do Tabernáculo, para que vocês saibam as riquezas que esta revista tem e como que você pode utilizar este material, esta revista ou as outras revistas que têm outro tema, por exemplo, As Maravilhas do Evangelho. As Maravilhas do Evangelho que nós temos, por exemplo, aqui, As Maravilhas do Evangelho, que trata do início do ministério do Senhor Jesus Cristo e até o ministério de João Batista, é extraordinário. E também esta que eu estou ministrando. Já ministrei a primeira aula esta aula estava baseada nesse princípio que é da página 6, o Éden como primeiro tabernáculo, depois as 4 bênçãos do Éden, as 4 árvores. Hoje eu quero tratar sobre a página 12, que é a formação do tabernáculo, que é o capítulo 3, trata do capítulo 3, versículo 7 até o versículo 15. Ainda vamos voltar a alguns tópicos da primeira aula, mas eu preciso dar essa aula para voltar ao primeiro tópico. Capítulo 3, verso 7. E abriram-se os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então cozeram folhas de figueira e fizeram para si uns aventais. E aqui diz, diz 3 verso 8, e ao ouvirem a voz do Senhor Jeová, Deus, que passeava no jardim sobre a brisa, ao declinar do dia, Adão e sua mulher se escondiam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Jeová Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde estás? E respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque percebi que estava nu e me escondi. E Deus lhe perguntou, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E Adão disse, a mulher que me deste para estar ao meu lado, por companheira, me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor, Jeová Deus, à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor, Jeová Deus, disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todos os animais domésticos, mais que todos os animais do campo, isto é, o doméstico e o selvagem. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás, o calcanhar. Então nós temos aqui a formação do tabernáculo, essa mesma figura você encontra no início, logo no início da apostila, na página 7,
Você vê as árvores, das quais eu falei, e também você encontra essa figura aí também na página 4, que é essa figura aqui. A figura que o Éden foi feito a partir da cópia do Éden celestial, onde vivem e trabalham até hoje os anjos de Deus. Esta pequena figura aí que trata da formação do tabernáculo, é sobre isso que eu quero falar. E ele trata especificamente no capítulo 2 da apostila, exatamente na página 12, na página 12, e ele também volta a falar na página 16, página 16, esta página aqui, a página 16, trata desta figura aqui, esta figura. Muito bem, aí na página 16, diz a seguinte afirmação: o Éden era apenas um lugar santíssimo habitado pelo homem. Página 16. O trono de Deus fica em uma cidade quadrada. Todos os lugares santíssimos de todos os tempos e tabernáculos da Bíblia são quadrados. Você pode ver isso aí. Isso aqui é muito importante. Todos os lugares santíssimos da Bíblia são quadrados. Vou colocar aqui para você observar. Veja só. Nós temos o Éden quadrado. Depois do Éden, você vai ter as tendas patriarcais. As tendas patriarcais. Não era uma tenda de habitação, mas era a tenda em que a nuvem da glória de Deus descia até a porta e Deus falava com a pessoa que levantava essa tenda. Essa tenda era chamada tenda da congregação. Tenda da congregação. Essa aqui foi de Adão e Eva, o Santíssimo. Essa aqui foram dos patriarcas. Os patriarcas. Depois você vai ver, essas tendas chegou até Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 33, verso 7, até o verso 10. Você vai ver a tenda da congregação usada também por Moisés, até Moisés, porque ele é o último dessa geração do sacerdócio universal, que é inaugurado no Éden. Inaugurado no Éden, quando Deus mata o cordeiro, o melhor amigo de Adão e Eva, o melhor amigo da família, em que Deus mata o cordeirinho. O cordeirinho é morto. Então o cordeirinho é morto. Aí você vê o cordeiro morto, seu sangue derramado, está morto. Então Deus tira a pele para vestir Adão e Eva, para que eles possam sair do jardim e irem para a floresta. Aqui na porta dessa tenda sempre tinha um altar. Era um altar de pedras. Que era feito. Que aqui então onde eles faziam o culto a Deus. Aqui Deus vinha ao culto. Aqui agora o homem vai para o culto. Deus marca o encontro com ele. Depois das tendas você vai ter então o tabernáculo de Moisés. Tabernáculo de Moisés você vai ter. Você vai ter ali o tabernáculo de Moisés dividido ali. Outra vez você vai ver ali a tenda. Você vai ver ali a tenda. Você vai ver a divisão do átrio, que é o átrio onde ficava o altar de sacrifício, a bacia. Aqui era um outro véu. E aqui dentro você tem a mesa dos pães, você tem o altar de incenso, depois você tem o candeeiro. Lá dentro estava a arca do Senhor. A arca estava lá dentro. Então aqui você tem o tabernáculo de Moisés. Aqui do lado, eles construíram o tabernáculo, o altar de holocausto. Então eram 7 peças.
Depois você vai ver, depois do templo, do tabernáculo de Moisés, você vai ver a tenda de Davi. A tenda de Davi, que era uma restauração, só que aberta, aonde a arca estava ali, os querubins da arca, e ali a arca estava a presença e um grupo de 24 sacerdotes que tocavam flautas, tambores, e a música era tocada, a música era ouvida ali no santuário. Então aqui Davi estabeleceu também a tenda de Davi. Depois da tenda de Davi, nós temos também o templo de Salomão, o grande templo de Salomão, com toda a sua pompa, a sua riqueza, com aquelas romãs que representavam o governo de Davi e representavam o governo de Salomão. Então, que assim, o mar de fundição grande com os 12 bois, também as 5 bacias de bronze ficavam ali do lado, representando ali, e o grande altar, com os seus chifres, o grande altar com os 4 chifres, grande, gigante altar de sacrifício, onde o sacerdote, aqui dentro estava a arca, pegar assim. Então, por que eu fiz todos esses desenhos para vocês? Eu fiz todos esses desenhos para vocês, para mostrar algumas coisas importantes que eu quero dizer. Eu quis dizer, né? Então, como eu disse, todos os lugares santíssimos são quadrados. O Éden é quadrado, a tenda patriarcal era quadrada, tá vendo? O lugar santíssimo do templo de Moisés era quadrado, depois a tenda, o tabernáculo de Davi era quadrado, depois o lugar santíssimo do templo de Salomão era quadrado, depois o lugar santíssimo do templo de Zorobabel era quadrado, depois nós temos a Nova Jerusalém é quadrada, porque ela é toda um lugar santíssimo. Todos são quadrados, por isso que a Nova Jerusalém é quadrada. Vocês estão vendo aí? Muito bem. Dentro dessa visão, sempre para o Oriente, sempre voltada para o Oriente, todos esses templos. Amém? Quero tirar aqui um momentinho de saudação. Quero saudar a pastora Patrícia Fernandes Costa, Deus abençoe. Amália Rodrigues, Deus abençoe. Cristiano Oliveira de Andrade, Deus abençoe. Amália Rodrigues. Pastores Patrícia Fernando Costa. Amália Rodrigues mais uma vez. Cristiano mais uma vez. Valdomiro Teixeira. Também Kim Amaral, Deus abençoe aí, onde você mora. Deus abençoe. Bruno Dong Felizardo. Adson Rodrigues. Depois Ronaldo Ferreira. Paulo Ramos, Gabriel Sérgio, Tom Marques, Evangelista Siloé Silva, Zaqueu Souza, depois Oséias Inácio, William e Luana, que eu creio. Deixa eu ver aqui. Se você já fez a saudação e vê que eu estou saudando, não ponha de novo sua saudação, que eu não vou ler mais, e você acaba atrapalhando tudo. Tá? Deixa eu ver aqui, Zaqueu Souza, William e Luana, que eu estava falando, depois Evangelista Naelson Nery Oliveira, Juliette, a maioria de vocês eu já conheço, somos amigos, Kleber Matos, Milton Celda Miranda, Daniel Cordeiro, tá? Uma boa turma que está aí presente, muito obrigado
pelo carinho, pelo amor de todos vocês. Vamos voltar à nossa... Você tem a revista? Tem a revista? Você tem uma pérola na sua vida, tem uma pérola na sua mão. Então eu mostrei para vocês aqui nesse primeiro ponto da primeira aula, todos os lugares santíssimos eram quadrados até terminar na Nova Jerusalém, que é uma cidade quadrada. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Lendo sobre essa cidade quadrada. Por que ela é quadrada? Porque desde o princípio, lugar santíssimo, ela é uma cidade, ela é um espaço quadrangular. É um espaço quadrangular. Renato Afonso Abraão, Sérgio Costa, Deus abençoe vocês que estão aí conosco. Lendo a cidade quadrada desde o Éden. Lendo Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Diz assim o texto do capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém, que da parte de Deus descia, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, não somente a igreja é uma realidade da esposa, como a cidade é como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, tem tudo a ver com a igreja, porque nós não vamos morar na terra depois da ressurreição. Nós vamos ser transferidos para o a Nova Jerusalém do presente, e não do será e nem do passado. E aí ele coloca aí, eis o tabernáculo de Deus verso 3, com os filhos dos homens, pois habitará com eles e serão o seu povo sobre a terra, a Nova Jerusalém. E ele vai mostrando a cidade, vai mostrando como ela é, no verso 6, no verso 7, no verso 8, você vai vendo aí a cidade, verso 10. E levou meu espírito a um grande alto monte e me mostrou a grande cidade, a Nova Jerusalém, que descia. Por isso que ela é a cidade da escatologia. Se você estuda e se você dá aula de escatologia e você rejeita ou você nem dá nenhuma atenção, então eu peço para vocês não mandar nada, não quero que vocês mandem nada, por favor. Muito obrigado, irmão Sérgio Corte, mas não mande nada não quero receber nada não. Isso aí foi, esse método aí foi um inimigo que inventou para as pessoas valorizarem uma aula por 5 centavos, 10 centavos. Esse trabalho aqui não pode ser valorizado por 20 centavos. Isso aí é para gente que tem a mesma mão fechada, né? A imagem das pessoas que criaram isso aí. Eu não gostaria de ser desonrado em receber uma aula que eu estou dando gratuitamente e você dizer, eu te dou 5 centavos por essa aula, porque eu não estou pedindo esmola. Pela graça de Deus, me entenda, me compreenda, em nome de Jesus, me ajude a valorizar o nosso próprio trabalho, em nome do Senhor Jesus. Então aí ele vai falando, capítulo 21, verso 10, e levou-me pelo Espírito a um grande alto monte, me mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu, e tendo a claridade da glória de Deus e o brilho de sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe resplandecente como cristal, e tinha um muro grande e alto com 12 portas, nas suas portas 12 anjos, e ela vai colocando as 3 portas, e cada um ao norte 3, ao sul 3, ao ocidente 3, ao oriente 3. Você percebe então que a cidade é quadrangular. E aí ele mostra essa visão e vai até chegar ao verso 16. Então que enfim ele fala, e a cidade tinha forma quadrada, seu comprimento igual à sua largura, e mediu com uma cana, que é uma medida de anjo, uma medida celestial. Amém, meus amados irmãos? Agora mostrando para vocês, por isso que o Éden era quadrado, as tendas patriarcais eram quadradas, o lugar santíssimo de Moisés, o templo de Moisés era quadrado, a
a tenda de Davi era quadrada, depois o o templo de Salomão, o lugar santíssimo era quadrado, depois você tem o templo de Zorobabel quadrado, e assim será o terceiro templo e o quarto templo, segundo aquilo que nós sabemos dele, do texto que nós sabemos, capítulo 9 de Daniel, que fala que o anticristo levantará esse templo para se sentar nele, capítulo 28, verso 1 até o verso 8. E por fim o Senhor levantará ele mesmo, conforme Zacarias fala, que ele mesmo levantará o templo. Ele mesmo levantará o templo. Muito obrigado, irmão Sérgio Costa. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe ricamente. É bom vocês entenderem isso. Eu me sinto triste às vezes com isso, né? Porque o trabalho que a gente faz é tão grande e eu não estou cobrando nada, absolutamente nada. Vocês não veem falando de nenhuma cobrança, que eu estou dando de graça este estudo aqui, que é o estudo das maravilhas do tabernáculo. É grátis, é grátis, é grátis. Não, por favor. Aí se você avalia isso por 1 centavo, aí você me faz chorar, me faz entristecer o coração, porque meu trabalho vale muito mais do que isso, por isso que eu não cobro, porque é Deus que me paga, é Deus que é o meu patrão, em nome do Senhor Jesus. Então, voltando ao nosso texto, nós estamos aqui da revista, o texto da revista, ele diz assim: o trono de Deus fica em uma cidade quadrada, e todos os lugares santíssimos de todos os templos tabernáculos da Bíblia são quadrados. Deus fez do Éden a morada do homem. Fez do Éden a morada do homem, mas ela era uma pequena réplica da morada de Deus nos céus. Nos céus. Deus deu esse domínio ao homem. Deus estacionava o seu trono e descia no Éden na viração do dia, conforme eu já li para vocês, para comungar com Adão e receber o seu louvor. Até aquele dia triste no qual Deus o encontrou em pecado, mal vestido e sem a luz da glória de Deus, que ele perdeu a roupa. O homem foi destituído da glória de Deus. Isso tanto fala da presença de Deus, como fala da luz do seu corpo. A luz do seu corpo. Aí, com a saída de Adão do Éden, ele foi expulso para fora do Santíssimo Lugar, que passou a habitar fora da presença de Deus. Marque essa parte aqui. Marque essa parte, fora da presença de Deus. Mas não no campo. Então nós temos aí, quando Caim planejou matar o seu irmão, ele o convidou para o campo, um lugar distante e fora da presença de Deus. Então aqui começa a se formar o tabernáculo. Você tem aí vista? Olha só o desenho, tremendo desenho tremendo, ele convida o irmão dele para esse outro lugar. Eu vou fazer o desenho para vocês entenderem e vocês observarem como que esse tabernáculo foi formado. Como esse tabernáculo foi formado. Amém? Miqueias Pereira, Deus abençoe Bruno Dong, Deus abençoe João Cavalheiro, Deus abençoe o irmão Sérgio Costa, Deus abençoe Apolinar Gomes, Deus abençoe Renato Alonso, Ben Abraão e Giovanni Teixeira, pastores Patrícia e Fernando Costa, também irmão, deixa-me ver, Valdemiro Silveira, todos esses já saudei. Vamos então a esse ponto para mostrar para vocês como foi formado o tabernáculo e terminar com o texto de Hebreus, capítulo 9, para vocês compreenderem. Eu estou na página 16. Mauro Silva, evangelista Nery Oliveira. Estou na página 16, já que você tem a apostila aí. Muito bem. Então, vamos lá. Como foi formado, já que eu sei que foi acrescentado o átrio, foi acrescentado o lugar santo, mas a princípio eles não foram chamados desta maneira, como átrio, como lugar santo, nem como lugar santíssimo. Deus só colocava ali. Quando Deus mostrou para Moisés, entre as tendas patriarcais,
entre as tendas patriarcais, vou colocar em vermelho aqui, para vocês entenderem, entre as tendas patriarcais, vou colocar aqui grande, entre as tendas patriarcais e o tabernáculo de Moisés, nós temos um modelo de tabernáculo, que foi o Sinai, o Monte Sinai, que Deus dividiu em primeiro dia, em segundo dia e em terceiro dia. Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Qual é o modelo? Que Deus vinha aqui, Deus veio aqui no trono, trouxe 10 milhares de anjos para trazer a sua palavra. E pediu para o povo subir ao terceiro dia para ele poder imprimir as palavras no coração do povo. Mas o povo não quis receber a impressão das palavras no coração. Então Deus manda fazer uma réplica e colocar as palavras dentro da arca, quando ele queria colocar no coração. E quando Deus restaurar Israel, lá no capítulo 32 de Jeremias, fala que ele vai dar um novo coração e vai imprimir nelas, como ele queria fazer lá em Êxodo 19 e 20, ele vai imprimir no coração de Israel a sua palavra. Então esse povo vai andar no seu caminho, esse povo vai ter um novo pacto, esse povo vai se lamentar, vai se arrepender e vai se converter para ele ser o povo segundo o coração que Deus queria que ele fosse, este povo. Então eu queria mostrar isso para vocês agora e queria que vocês estivessem preparados para isso. Não converse sobre nada agora, preste atenção agora que essa parte é muito importante. A formação do tabernáculo. Vamos lá. Formação do tabernáculo. Primeiro era somente o Éden. Era somente o Éden, que era quadrado, o Éden. Olha só. Então, Adão e Eva foram expulsos. Os dois foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos com as vestes do cordeiro. Deus os vestiu com as vestimentas do cordeiro que ficou morto. Cordeiro que morreu. E o sangue do cordeiro foi derramado. O sangue foi colocado dentro do lugar santíssimo. Então eles vieram com a roupa do cordeiro. E esse lugar passou a ser chamado. Este lugar começou a ser chamado de fora da presença de Deus. Fora da presença de Deus. Esse lugar já temos aqui. E depois, vocês observem que Eva ficou gestante quando ela estava dos dois meninos. Ela ficou gestante dentro do Éden. Ela ainda recebeu, os filhos ainda receberam a imagem e a semelhança de Deus, os filhos. Mas os próximos filhos que Adão vai ter aqui, como é Sete, vai ter a imagem e a semelhança de Adão, como a Bíblia fala no Gênesis capítulo 5, 1 ao 3. Então, quando ele está fora da presença de Deus, ele está agora, embora ele esteja fora da presença de Deus, esse lugar onde ele estava com a sua família ainda era um lugar santo. Mas aí vocês observam que, quando os meninos cresceram e ficaram grandes, Caim e Abel, então Caim convidou o seu irmão para ir ao campo. Então cresce, aqui se acrescenta mais um pedaço. Olha só. E aqui o que acontece? Ele mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão. Então, quando ele mata o seu irmão, o sangue dele começa a clamar. Clamar a Deus. Aqui está, o sangue começa a clamar a Deus. E o que ele clama é um clamor de intercessão. Porque ele fala, serei vagabundo na terra, errante, a terra não dará sua força. Mas o sangue clamou para que não acontecesse isso com ele. E aí o que aconteceu? Ele foi levantar a sua tenda. Olha onde ele levanta a sua tenda.
para o oriente do Éden. Ele consegue vir receber esta bênção da oração do seu irmão. Então aqui está formado o tabernáculo. Então o campo onde o seu irmão morreu, aqui, vou colocar em azul para vocês entenderem agora. Olha só isso. Veja só. Então esse lugar onde ele matou o irmão dele se torna o átrio. O átrio. Por isso que aqui tem os chifres, ó, os chifres do altar de sacrifício, onde Abel morreu. Abel foi um profeta. Jesus disse que Abel foi um profeta. Jesus que falou. Então, no lugar onde Abel morreu, o átrio. Pegou aí a mensagem? O lugar onde Adão ficou vivendo, que era fora da presença de Deus, está formado o lugar santo. E o lugar que era onde eles habitavam, continuou sendo chamado de Santíssimo. 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 Santíssimo lugar. Então está formado o primeiro, o segundo e o terceiro elementos que formam o tabernáculo. E agora você vai ter um tabernáculo formado dessa maneira. Você tem aí ó, primeiro, o segundo e o terceiro. Aí está a formação, exatamente, olha só, exatamente aonde Caim matou seu irmão Abel, ali foi o átrio e Deus mandou colocar o altar de sacrifício lá. E então o sangue que era colhido no átrio, era levado lá para dentro, para poder honrar o sangue do cordeiro que foi derramado. Estão vendo? Vou colocar mais uma. Daqui o sangue era levado para dentro do santuário para honrar o sangue do cordeiro que foi derramado. E também se tornar um depósito em juízo. Amém? Então, um depósito em juízo. Esse depósito em juízo, automaticamente, ele tem alguma coisa a ver com a teologia que vai acontecer a respeito do sangue lá na frente, da qual eu não posso falar agora, porque iria tirar a atenção de vocês desse ponto. E o ponto é muito importante. E qual é o ponto? O ponto importante é a formação do tabernáculo, como ele foi se formando. Então, durante a história da teologia, durante a história dos pactos, vem desde o pacto de Adão, depois vem o pacto com Noé, depois vem o pacto com Abraão, depois vem o pacto com Davi, depois vem o pacto de Davi, depois vem o pacto com Israel, que é o novo pacto, tem o novo pacto do seu sangue, que é o pacto com a igreja, e terminando com o pacto escatológico, que é a bênção da realização e do cumprimento de todos os outros pactos em um só. Então, esse ponto aí que é importante você observar, você notar, você entender a formação, como ele foi formado. Por isso que Deus vai ter que derrubar um por um. Vou pôr numa outra página para vocês aqui. Então, assim como ele colocou o lugar santíssimo, depois do lugar santíssimo foi colocado o lugar santo, né? Os dois são quadrados, depois ele põe o átrio. Observe aqui, ó. Observe aqui. Aqui é o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Tá? Então você tem aí. Agora ele vai dizer, ó, Jesus morreu na cruz. Você foi batizado nas águas. Participou da ceia do Senhor. Foi batizado com o Espírito Santo, se tornou um adorador. E agora você está no reino. Você está no reino agora. Você está no reino. Então aqui você tem o reino de Deus aqui. Você vai colocando aqui o seu trâmite em glória da sua perseverança no lugar santo e o início da sua fé. Eu aceito Jesus no altar de sacrifício, sou batizado na bacia de bronze,
participo da ceia do Senhor, sou batizado com o Espírito Santo e eu me torno um adorador para me tornar um ministro do reino de Deus. Então, a sua caminhada, é como disse, já é hora de ser mestres. Hebreus capítulo 5, os últimos versículos. Já é hora de ser mestre, já é hora de você estar no lugar santíssimo. Está mostrando aqui. Pastor Rogério Costa, Luiz Fonseca, estão aí? Muito bem. Vou mandar um coração para glorificar o nome do Senhor Jesus. Dando glórias a Deus, dando glória a Deus por compreender. Estamos estudando essa revista, a vocês anunciei, falei dela, mas muitos não deram valor. E agora, nesses dias, centenas de pastores, porque ouviram essa revista, que ela é uma revista tanto para uma escola dominical, para uma igreja independente, como ela para os cultos de doutrina, como também é para a escola bíblica. Então você pode ficar um ano com essa revista, sem pressa. Um ano estudando por tópico, cada tópico é uma mensagem, como essa que eu estou mostrando para vocês. Então ele formou o tabernáculo. Ele formou o tabernáculo, só que agora ele quer eliminar o átrio e ele quer eliminar o lugar santo. Por quê? Porque você crê em Jesus só uma vez. Você é batizado nas águas só uma vez. A sua comunhão é até que ele coma de novo no reino do Pai na mesa. Tá? O Espírito Santo vai te levar a ele, a Cristo. E você vai deixar de adorar no lugar santo para se adorar no lugar santíssimo. Então ele vai ter que derrubar essas duas primeiras partes. E como é que você sabe disso, pastor Nelson? Que ele vai ter que derrubar essas primeiras partes. Então, Hebreus, queria que vocês vissem comigo Hebreus. Vejam comigo essa Tomás Soares, sim, meujesus.com. Deixa eu colocar aí para vocês. Meujesus.com, deixa eu colocar aqui de onde eu estou. Meu Jesus, não é .com não, é .org, eu sempre me confundo. Aí você tem, aí onde você pode adquirir essas revistas, a você ensinar na sua igreja, a você colocar aí na igreja. Muito barato, as revistas, baratinho, você pode comprar também a atacado, ter essas revistas aí na sua igreja. Aproveita, corre aí, porque muita gente está pedindo. Ok? Então você pode observar aí, em Hebreus, que Deus quer derribar esses dois lugares, porque eles estão, para nós, eles estão levantados para o tempo da nossa vida cristã aqui na terra. Para o tempo que nós estamos aqui na terra. Sim, que bom que você tem a revista. Que bom que vocês tenham a revista. Agora vocês estão vendo o próprio autor explicando para vocês. Então aprenda aí. Aí em Hebreus, capítulo 9, ele começa dizendo assim, verso 1. Ele diz assim, a primeira aliança continha prescrições para a realização de um culto celestial num santuário terrestre. Por isso que eles não suportaram. Porque Deus trouxe o culto dele lá em Êxodo capítulo 19, diz que o templo, capítulo 19, e no 20, lá depois dos mandamentos, o povo fala, não queremos nada com isso, não vamos subir não, pro terceiro dia não vamos subir. E o povo deu um passo atrás e não quis subir, disse, Moisés, sobe lá nesse lugar por nós. Por isso que durante muito tempo o culto foi representativo. O sacerdote entrava no templo, mas as pessoas ficavam do lado de fora. Como está escrito em Lucas capítulo 1, verso 5 em diante, diz que o povo ficava do lado de fora. Hoje há tanta irreverência dentro do templo, porque eles não sabem como que o povo perseguiu a bênção de poder se congregar dentro do templo. Eu estava vendo hoje, num grande encontro que está havendo aí em São Paulo, um púlpito da igreja cheio de homens, uma falta de respeito, parecia, na verdade, estava pior do que o Congresso Nacional. Homens que sobem ali com seus sapatos imundos, estou falando espiritualmente aqui. Homens que sobem ali, eles acham que eles podem subir ali. O púlpito é um lugar santíssimo. As nossas igrejas estão criticando outras igrejas, mas nós estamos cometendo pecados terríveis dentro do nosso santuário. Quando você vai
nas câmaras de vereadores, e você vai na Assembleia dos Deputados Estaduais, ou você vai no Congresso, eles não te dão a mesa dele, não. Eles não dão para você sentar na mesa deles. Eles te dão lá uma tribuna lá e ficam tocando uma sirene se você passar por 5 minutos. Seria bom colocar uma tribuna, mas lá embaixo, para eles se sentirem como os líderes se sentem quando eles vão falar nas tribunas miseráveis, fédidas, que fedem, mas fedem. E aí, alguns líderes nossos sobem ali, são humilhados, tratados nas suas câmaras, nas suas assembleias. E quando eles vêm, eles querem falar no púlpito, eles pisam no púlpito, eles vêm até com cigarro dentro do bolso. Cigarro dentro do bolso, eles sobem no púlpito ali. E os nossos líderes fazem de conta que não estão nem aí. Eles não estão vendo isso. Não estão vendo isso. Então, automaticamente, o que eu quero mostrar para vocês é que eles não sabem a dimensão do que significa um lugar santíssimo. Não sabem o significado do que realmente do que representa o lugar santíssimo. Então, olha o texto. Olha o texto. Capítulo 9, verso 2. Porque havia um tabernáculo. Porque havia um tabernáculo disposto na primeira parte, chamado Lugar Santo, no qual encontrava-se o candeeiro e a mesa dos pães da proposição. Ele não fala do altar de incenso aqui. Ele não fala do altar de incenso aqui. Por quê? Porque ele já tinha derrubado. Com a morte de Cristo, com a morte do Senhor Jesus no Calvário, ele está eliminando o átrio. Ele está eliminando o átrio, porque pela sua morte fomos batizados com ele na sua morte. Então ele está eliminando o átrio. Então ele começa essa eliminação do átrio. Vou fazer aqui de novo um outro desenho para vocês. Outro desenho. Ele coloca aqui. Então, com a sua morte na cruz, a morte na cruz, que é o equivalente ao altar de sacrifício, ele está eliminando o átrio. E também a bacia, porque a bacia, nós morremos com ele. Nós morremos com ele na cruz. Então, ele elimina o átrio. Quando ele fala em Hebreus, ele só vai falar aqui no capítulo 9, Hebreus capítulo 9, verso 1 em diante, ele já começa só com o lugar santo, porque o átrio já está derribado. E aqui eu falo, né, muitos dos crentes ricos da nossa igreja, entre aspas, que vão lá com as caravanas para Israel, chegam lá, eles entram na água para se batizar de novo. Porque eu quero mostrar que eu fui batizado no Rio Jordão. Eles não sabem que o tanque onde ele foi batizado, ou o rio onde ele foi batizado, tem muito mais valor do que o Rio Jordão, onde ele se batiza lá, só por presunção, por orgulho, para mostrar o seu sapateado de riqueza. Porque não tem consciência. Ele não precisa se batizar de novo. Irmãos, o pessoal que leva gente para Israel fica irado comigo. Por isso que eles me odeiam. Eles me odeiam. Glória a Deus que eles me odeiam. Né? Essa turma que leva a gente lá para ser batizado, eles não me querem ouvir. Se eles me levarem no congresso deles, vai ser uma glória derramada. Mas eles não querem que outra pessoa brilhe mais que eles. Não querem, eles não querem. De jeito nenhum. Se você me levar no seu congresso, vai ser glorioso, você vai ver. Depois você prega lá, depois você prega. Porque eu vou pregar a palavra, aí o povo quer a palavra. Hoje o povo está agoniado porque não tem palavra. Então eu quero que você veja, isso aqui é muito importante. Quando o autor dos Hebreus, ele coloca no capítulo 9, ele já diz, porque havia um tabernáculo. Ele havia um tabernáculo disposto na primeira parte, chamado Lugar Santo, no qual encontrava-se o candeeiro e a mesa da apresentação, que é da proposição, para onde está. E onde está o altar de incenso? Já está no Santíssimo. Porque desde
o dia em que a arca foi destruída, isso está em Jeremias capítulo 3. Capítulo 3. Desde que a arca foi destruída, o Senhor falou, já não lembrarão mais dela, já não mais a visitarão, ela não terá mais sentido, ela não terá mais. Por quê? Porque vai vir, o que vai vir sobre o templo de Zorobabel, por isso que essa casa, a segunda, vai ser maior que a primeira, porque Jesus entrou lá pessoalmente, nos 3 dias que o seu pai adotivo e a sua mãe real o esqueceram ali, 3 dias, ele esteve envolvido ali com o santuário. E os textos de Salmos, a andorinha, ele viu a andorinha que cuidava ali, ele disse, até a andorinha encontrou lugar aqui para dormir. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Senhor e Deus meu. No Salmo 42, 43, ele disse, no Salmo 42, 43, porque estás abatida a minha alma 3 vezes, ó, pelo átrio, 3 vezes pelo átrio, 3 vezes pelo átrio, e uma pelo lugar chamado átrio, uma pelo lugar santo e uma pelo santíssimo. Eu ainda entrarei nos teus tabernáculos, eu entrarei nos teus tabernáculos, e ali te louvarei, e ali te entoarei louvores. A mensagem do Salmo 42 sobre Jesus, quando ele tinha 12 anos, a arca do Senhor entrou no templo de Zorobabel, que foi reformado só exteriormente por Herodes, porque não se podia tocar no templo de Zorobabel, segundo o texto de Esdras capítulo 6, verso 11 e 12, porque aquele que quisesse tocar nesse templo seria pendurado na própria viga, na viga da sua própria casa. Então aqui você não vai mais encontrar o átrio aqui. Toda essa formação do tabernáculo, que foi desde o início que eu comecei nessa aula, dando a aula para vocês, para mostrar a formação, aí você vai ver o acréscimo do lugar santo e do átrio. Deus derruba na cruz o átrio e fica somente o lugar santo e o lugar santíssimo. Aí então eles colocam um altar de incenso dentro do lugar santíssimo, nos dias de Jesus, porque a arca estaria ali em pessoa. Ali estava Jesus em pessoa. Aí no capítulo 9, verso 3, diz, depois do segundo véu, estava a tenda chamada Lugar Santíssimo, onde encontrava-se o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Quer dizer, um tempo passado a arca esteve lá. Agora estava o altar de ouro, porque eles empurraram o altar de ouro, que é o altar de incenso, para dentro do lugar santíssimo. Por isso Jesus disse, por que você está jurando pelo templo e não jura pelo altar, que é maior que o templo? Tremendo isso aqui. Que tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Aí, veja só, capítulo 9 diz, depois do segundo véu estava chamada o lugar santíssimo, onde encontrava-se o altar de ouro para o incenso e tal, recoberta de ouro, que é a arca, contendo uma urna de ouro com o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança, as 3 coisas, cada uma representa algo. Uma representa o alimento que é perecível na terra, ele não é perecível no céu. Depois ele coloca as tábuas da aliança que Deus queria colocar no coração do povo, e o povo rejeitou, Deus pôs dentro da arca, procurando alguém que guardasse a sua palavra no seu coração. Foi por isso que Jesus, no capítulo 6 de João, falou do privilégio de guardar a sua palavra no seu coração, porque eu e o Pai, diz ele, viremos e faremos nele morada. Aí depois ele coloca no verso 5, e sobre a arca estavam os querubins da glória, que sombreavam o propiciatório. Isso aqui é a linguagem da Bíblia, da linguagem de Nelson, da Bíblia. Na sua Bíblia não tem isso. Aí disse, disso não há como falar agora, parte por parte. Isso aqui é longo. E aí ele disse, quando essas peças estavam bem ordenadas, os sacerdotes sentavam continuamente na primeira parte do tabernáculo para celebrar os ofícios do culto. Mas na segunda somente entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas não sem sangue, por causa do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, que oferecia por si mesmo e depois pelos pecados do povo cometidos em ignorância. Aí o verso 8, acompanhe comigo aí o verso 8. Veja só o que diz o verso 8. Querendo o Espírito Santo dar a entender que o caminho do lugar santíssimo
ainda não poderia estar aberto se o primeiro lugar santo, ainda estivesse de pé. Ainda estivesse de pé. Então Deus tem um pensamento em derribar o lugar santo. Para que o caminho do lugar santíssimo, que é a nova Jerusalém, que desce do céu, tenha o acesso liberado, já está aberto na fé, mas vai ser aberto literalmente para que os santos, como tu e eu, entremos na cidade santa pelas portas. E para isso, ele coloca ali. Se não basta ser salvo, não basta ser salvo, você tem que ser um vencedor. Por isso que o texto de Apocalipse capítulo 2 e 3 fala, ao que vencer, dali tal coisa, dali tal coisa, dali tal coisa, 7 bênçãos. Não basta ser salvo, você tem que vencer. Isso quer dizer, e você tem que perseverar. E a perseverança te levará ao prêmio. Ao prêmio. Então, ele diz assim, enquanto o primeiro, que é o lugar santo, ainda estivesse de pé. E aí diz o verso 9, o que se constitui figura para o tempo presente. Tem gente que tem ódio de mim. Teve um irmão que disse, pastor, quando eu ouço a sua voz, eu cuspo. Eu cuspo quando eu ouço a sua voz. Porque o Senhor fala tanto de tipologia que eu tenho nojo do Senhor. Ele escreveu para mim. Eu apaguei a sua mensagem, levantei a minha mão para o céu e disse, Jesus, muito obrigado. Porque eu estou levando contigo as marcas do Senhor Jesus, como Paulo fala no capítulo 6 de Gálatas. É um privilégio para mim rejeitar a afronta. Jamais vou responder a sua afronta. Jamais, nunca vou responder a sua afronta. Porque eu estou fazendo como Jesus disse aqui mesmo em Hebreus, rejeitando as afrontas, para que ele possa ser digno de receber a sua coroa de glória, como está proposto. Como assim está proposta esta proposição celestial. Amém, meus irmãos? Aí ele diz no verso 9, o que se constitui em figura para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que não podem aperfeiçoar a consciência daquele que pela prática os oferece, porque constituem somente em comidas e bebidas diversas abluções, lavagens, batismos, ofertas de prescrições carnais impostas até o tempo da correção. E qual é o tempo da correção? É o tempo dos bens futuros, que ele começa a falar do verso 11, em que o tabernáculo celestial será apresentado à igreja, à esposa do Cordeiro, sem átrio, sem religiosidade, sem o lugar santo, sem prescrições de homens que se colocam na porta a fim de impedir. Por isso Jesus disse, olha, seus fariseus, seus hipócritas, sepulcros caiados, as prostitutas vão entrar primeiro que vocês, porque elas serão salvas, elas reconhecerão, lamentarão, e elas confessarão, se arrependerão e serão convertidas. Andarão um novo caminho, terão um novo coração e receberão a palavra gravada no seu coração, no coração delas. Então isso aqui é muito importante. Anderson Nunes, Thomas Soares, pastores Patrícia, Fernanda Costa, todos vocês que estão aí, tendo o privilégio de ouvir pelo próprio autor esta explanação desta revista. Então, terminando essa aula, com muito carinho, com muito amor para cada um de vocês, que vocês possam realmente compreender tudo aquilo que Deus, de uma forma extraordinária, está colocando diante de você. Na página 16, eu leio, alguém desenhou o Éden como um tabernáculo, embora errado, e colocou o cordeiro que foi imolado para cobrir o pecado do casal e Eva no átrio. Mas o cordeiro foi imolado no lugar santíssimo, razão pela qual o sacerdote imolava a vítima do sacrifício, da vítima do sacrifício no altar de sacrifício, também no átrio, e teria que levar o sangue até o propiciatório que ficava no Santíssimo, isto é, sobre a caixa da arca. O átrio ficou equivalente ao campo,
porque foi onde Abel morreu. Na terceira parte do ambiente que estava ao redor do Éden, depois do ambiente fora da presença de Deus. Foi aí no átrio que o sangue de Abel foi derramado. Por isso Deus, através de Moisés, estabeleceu que o altar de sacrifício permanecesse no átrio e não na área equivalente ao lugar santo, fora da presença de Deus. Por isso, desde o princípio, o tabernáculo já estava sendo formado. Desde o advento da queda do homem e da morte de Abel, o tabernáculo estava sendo edificado. O plano de Deus para a nossa redenção estava pronto, desde o Gênesis. Agora veja, o homem é expulso do lugar santíssimo e vem morar fora da presença de Deus, equivalente ao lugar santo. Ali nasceram seus filhos e filhas, principalmente as filhas, entre o campo e o lugar santíssimo. Isto é, depois de serem expulsos do Éden, já grande Caim mata seu irmão Abel no campo, já é o terceiro lugar. Assim, todos esses eventos aconteceram em 3 lugares diferentes, dando formação ao tabernáculo, em que seria conhecido futuramente como tabernáculo de Moisés, ou outro nome como Templo de Salomão, Templo de Zorobabel. Veja a figura de como isso aconteceu. Aqui eu coloquei a figura na página 16. Então aqui vem agora a página 17, que é como esconder-se de Deus dentro do lugar santíssimo. Outro ponto, as trevas chegaram no jardim do Éden por causa da desobediência do homem. Aí você ouve isso aqui, aí você diz, eu já li tudo quanto foi lugar. Por que o casal pecou? Depois, outro tema, a eleição errada de Adão, o sangue de Abel e a fuga de Caim. Aí acabei essa aula aqui, a página 12, a formação do tabernáculo, do capítulo 2. Mas ainda quero falar do capítulo 1, quais são as consequências da solidão. Ainda quero falar da árvore da vida e por que Adão não pôde comer, a necessidade dele ter que sair do Éden. Enfim, meus irmãos, é uma apoteose tudo isso. Você possa ter essa graça de poder ensinar a sua igreja isso. Por isso que eu estou ensinando para você levar para a sua igreja esta mensagem. Será de grande bênção, porque tem muita gente religiosa que quer manter o ato. E os outros santarrões querem manter o lugar santo. E eles não querem de forma nenhuma chegar ao grande tabernáculo da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é o antítipo de todos esses tabernáculos antigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado porque vocês estão aí. Sempre é bom colocar uma palavra de recomendação, de gratidão, de amor. Muito obrigado. Obrigado também por aqueles que de forma carinhosa, aí eu vou colocar para vocês o nosso Pix, a minha experiência com isso é muito violenta, porque eu tenho estado realmente dedicado 100% na presença de Deus. Coloque aí, você pode colocar aí, Dr. Alderi, @gmail.com. E aí você pode compartilhar o seu aporte dizendo, creio no seu ministério, quero continuar sendo abençoado também, como eu estou fazendo isso gratuitamente, também você de forma graciosa pode também abençoar o nosso ministério. A Bíblia diz, comparte com os teus bens materiais aquele que comparte contigo também os seus bens espirituais. E é isso que eu estou compartilhando. Ninguém faz isso de graça, ninguém para aí para dizer para você, deixa eu te ensinar um pouquinho daquilo que está na palavra de Deus. Ninguém vem, gasta seu tempo, forma, isso aqui é feito de forma profissional, tudo que está aqui não é de fundo de quintal, às vezes eu dou uma aula fora do meu ambiente, eu fico triste porque eu não cheguei a tempo, ou porque eu estou na viagem, eu estou num trem, eu estou num carro, fazendo alguma viagem, mas eu gosto de dar aula daqui, do meu estúdio. Eu tenho um estúdio móvel também que eu levo comigo, mas é daqui que eu gosto de dar, de demonstrar o meu carinho por cada um de vocês. E se você dedicar algo para o nosso ministério, tenha certeza que o nosso bom Deus vai lhe abençoar. Senhor amado, eu oro por todas as pessoas que agora abrem o seu coração para pôr um pouquinho do seu amor, da sua generosidade sobre este sacerdote vivo, este
levita, entre aspas, como um tipo só, Senhor amado, porque eu sou segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a Bíblia diz: compartilhai com os levitas que habitam no meio de vós, que é uma tipologia, Senhor, sobre aqueles que verdadeiramente podem compartilhar com aqueles sacerdotes reais, como nós somos, todos nós somos, que estamos compartilhando a tua palavra. Senhor, abençoa cada um, levanta a minha mão para abençoar a oferta de gratidão de cada um deles. Muito obrigado e até a próxima aula amanhã, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela vossa presença. Que o Senhor Jesus te abençoe.